Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Convidamos agora então para elevarmos o nosso pensamento, respirando fundo, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga. Pedimos nesse instante a permissão para iniciarmos mais uma hora de estudos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, em nome de Deus, o nosso Pai Criador, em nome de Jesus, o nosso irmão e mestre. Agradecemos a espiritualidade amiga, nossos mentores e guias e toda a equipe espiritual que fazem parte desse trabalho. E pedimos nesse instante, enquanto agradecemos por tudo em nossa vida, que possamos tirar o melhor proveito possível desta hora que aqui passamos juntos, procurando nos esclarecer, nos informar, aprender e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa comunidade, em todos os lugares que pudermos pôr em prática aquilo que aqui aprendemos. A espiritualidade que aqui também está, que foi trazida por cada um de nós, por necessidade ou para aprendizado também. Que a espiritualidade superior os encaminhe, os oriente, os afague, que possam também trazer e tirar o melhor proveito possível da noite que aqui estamos reunidos. Que possamos continuar sendo merecedores desse aprendizado e procurando continuar sendo merecedores da proteção e do amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja. Então, vamos seguindo os estudos, meia hora do Evangelho e meia hora do livro Céu e Inferno. No Evangelho, então, nós paramos no capítulo 4, que nos fala sobre instruções dos espíritos, limites da encarnação. E o item 24 é quais os limites da encarnação. Lembrando que é um estudo aberto ao público, que podem ser feitas perguntas a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, não entenderam alguma passagem, tanto a respeito da questão quanto a qualquer outra dúvida que vocês possam ter, mesmo que não seja com relação ao assunto abordado, vocês podem fazer essas perguntas a qualquer momento. Então, número 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas.
se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então essa foi a resposta do espírito São Luís em 1859, quando foi feita essa pergunta para ele, por Allan Kardec: quais os limites da encarnação? Então aqui ele deixou bem claro, né, que em cada planeta que se habita, todos os planetas são habitados, mas é uma forma diferente de habitação, uma dimensão diferente, né? Hoje até a própria ciência já está chegando a essa conclusão, né, de várias dimensões. Então essas dimensões não são vistas por nós que estamos aqui nesse plano físico, mas elas existem. Então, e cada corpo, dependendo do adiantamento de cada pessoa, de cada espírito, ele vai habitar um mundo condizente com seu grau de adiantamento, de evolução, né? Os mundos mais evoluídos, eles têm já um corpo quase fluídico, é quase igual ao nosso perispírito quando nós desencarnamos e passamos para o plano espiritual, né? De tão já mais melhorado que eles já estão, né? Esse plano grosseiro nosso aqui de físico, né, ele nos é necessário pelo grau de adiantamento que nós estamos vivendo, pelos resgates e aprendizado que nós necessitamos ainda, né? Mas quando estivermos já numa condição melhor, nós poderemos habitar já mundos em que o nosso corpo já seja mais fluídico, né? Então ele não está mais tanto nas condições de doença, de tudo essas mazelas que a gente passa nesse atual que nós estamos agora, nesse planeta atual, né? E no plano espiritual também existem várias dimensões de níveis espirituais de acordo com os níveis dos espíritos que habitam nessas dimensões, né? Desde dimensões quase iguais às nossas, como o caso nos umbrais, principalmente, que é quase igual ao plano físico, praticamente igual, tanto que muitos espíritos que lá estão, passam para lá, eles não percebem que já desencarnaram, porque eles conseguem sentir tudo como se ainda aqui estivessem com tudo funcionando, o corpo, inclusive com ferimentos, né, em virtude de, às vezes, de suicídio, eles acabam acordando daquele lado com esses ferimentos causados. Então o sofrimento ainda é bem latente nesse plano, né? E daí vai indo para as colônias, já fica um pouco melhor, e daí tem planos mais evoluídos que os espíritos de luz, os espíritos superiores, já estão nesses outros planos também, né? E esses planos aí sim já são bem mais evoluídos. Inclusive no livro dos espíritos aqui, quando são feitas perguntas para os espíritos, são todos espíritos evoluídos que vieram confirmando essas perguntas, respondendo. E quase sempre eles dão a resposta segundo o seu mundo espiritual, aonde eles estão. Por isso que às vezes encontram-se algumas contradições, que o pessoal olha assim, mas como eles dizem que não tem um corpo, né? Não é um corpo carnal igual ao nosso, mas é um corpo também, logo nas dimensões próximas a nós. Mas nas dimensões bem superiores, aonde estão os espíritos mais evoluídos, o corpo deles é muito fluídico, é quase só energia, né? Então eles não estão mais na mesma condição nossa, né? É por isso que essa diferença, né? Se você ler ao pé da letra, você vai ter que ver a diferença, porque daí você vai pegar um livro do Chico Xavier, por exemplo, ou outros livros que vai dar a dimensão espiritual próxima da nossa e vai mostrar um mundo igual ao nosso, praticamente igual ao nosso, sem muita mudança, né? A única mudança é que se eles estão aqui no nosso plano,
eles atravessam a parede, eles não conseguem tocar nos objetos feitos de massa compacta no nosso plano, né? Eles são mais fluídicos do nosso plano, mas para o plano que eles estão vivendo, eles estão igual a nós, eles conseguem tocar aquilo que tem lá, porque é feito da mesma matéria daquele plano fluídico, né? Daquele plano que eles se encontram. Então aqui nesse capítulo tá falando essa parte aqui, né? Então tudo vai depender do grau de evolução. Assim como cada um que desencarna, ele vai estar vibrando nesse momento em uma energia diferente. E ele vai ser atraído para um local condizente com aquela energia com a qual ele está vibrando naquele momento. Por isso a importância de nós estarmos bem, estarmos numa sintonia boa, né? Não estarmos carregando ódio, rancor, nada que nos baixe a vibração, né? Sentimento de vingança, essas coisas que nos atraem para um local, se nós desencarnarmos sentindo isso, de baixa sintonia, assim como se nós não desencarnamos, nós atraímos espíritos que estão vibrando nessa sintonia e vamos começar a nos sentir piores ainda, né? Cada vez pior. Por isso a importância de nós mantermos a sintonia elevada, com bons pensamentos, boas intenções, né? Então ajuda a nós mantermos essa sintonia, essa vibração mais elevada. Necessidade da encarnação, item 25. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1851. Então, mais uma questão respondida por São Luís. Essa tem a ver com o tempo, né, que cada pessoa pode ficar tendo a necessidade de encarnar nessa mesmas condições que nós estamos agora, né, ou seja, no mundo físico. E isso a gente já viu também que varia de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Uns podem decidir se melhorar mais rapidamente e outros podem estacionar ou não querer essa mudança moral e viver aqui nesse plano exclusivamente buscando as coisas materiais e vivendo sua vida, né? Então esses aí vão dar estacionar, vão demorar mais. Aqueles que procuram buscar também a sua parte espiritual, o aprendizado espiritual e colocar em prática aquilo que aprendem, com certeza eles estão dando um passo a mais para agilizar, né, essa melhoria, essa evolução. Então a importância de buscar o aprendizado espiritual. Independente, nós falamos em aprendizado espiritual, nós não estamos falando de religião nenhuma. Nós estamos falando de aprendizado espiritual, quer dizer, de você entender como funciona, né, que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, não é esse é só uma passagem, e que nós estamos aqui para progredir e para nos tornarmos pessoas melhores, né, melhores do que fomos ontem,
assim como hoje somos melhores do que fomos em outras encarnações, mas a cada dia tentarmos nos melhorar um pouco. Não é fácil, a gente tropeça, cai, mas a própria consciência de nós errarmos hoje, sabermos que estamos errados, não conseguimos nos controlar e erramos de novo, já é um progresso. Porque antes a gente errava e continuava, né? Não se importava com isso, não percebia que era um erro. Hoje a gente já consegue perceber, já está num nível melhor, né? E essa intenção de melhoria, esse progresso, depende de cada um. Tem pessoas que não se preocupam com isso. Vai surgir oportunidades na vida, que a gente diz oportunidades, mas muitas vezes as pessoas interpretam isso como momentos de sofrimento na vida e que vai essa pessoa ser chamada a um esclarecimento, né? Ela vai necessitar uma busca espiritual. Ninguém vai viver a vida inteira simplesmente não cogitando ou sequer se perguntando o que eu estou fazendo, né? Qual é o objetivo nosso na vida atual que estamos vivendo, né? Então, geralmente as pessoas são chamadas de alguma forma ou outra, né? E há duas maneiras, pelo amor e pela dor. Pelo amor é quando você procura espontaneamente, sem uma necessidade de um sofrimento, você procura essa busca espiritual, esse esclarecimento espiritual. E pela dor é quando acontece alguma coisa muito forte em tua vida que faz você sofrer de uma forma forte e que você necessita de um amparo. Daí nesse dia você pode ter vivido uma vida inteira só buscando a vivência material e você vai se dar conta de que se vai o teu chão e você precisa um norte ali para continuar a tua vida, né? As coisas perdem o sentido e agora você vai precisar um entendimento espiritual para continuar dali para frente, né? Então pode acontecer dessas duas formas esse chamado, né? Então é uma oportunidade que aparece em nossas vidas, por mais dura que às vezes seja, mas é sempre uma oportunidade de nos melhorarmos e buscarmos a compreensão daquilo que ainda nós não estávamos nos preocupando, né? Que é a vida espiritual, como tudo funciona. Então essa é a importância nesses momentos. 26. Nota. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, a gente depende aqui do ponto de vista, né, da palavra, usar a palavra castigo, né? Castigo é quando alguém impõe uma coisa. Deus fez as suas leis perfeitas, né, desde o princípio. Então essas leis são imutáveis, né?
Então, é um castigo, mas é um castigo, não é um castigo de Deus. Deus só fez as leis, né? Quem se submete a esse castigo somos nós mesmos, né? Quando nós insistimos no erro, insistimos em não melhorar, insistimos em continuar fazendo as coisas erradas e não estamos prontos ainda para melhorar ou não conseguimos, nós nos impusemos esse castigo, né? Então é um castigo que nós mesmos, por quê? Porque é a lei da ação e reação. De acordo com os meus atos, eu vou ter o retorno daquilo, né? Então, quanto antes a gente começar a entender que se eu começar agora a minha melhoria e tentar fazer coisas melhores a partir de hoje, lá na frente eu vou começar a colher coisas melhores, né? E se eu estou colhendo coisas ruins ainda hoje, é porque lá atrás eu ainda plantei e estou colhendo ainda, né? Então, todos nós podemos começar agora a melhorar para que no futuro a gente comece a colher melhor. Então, é uma lei criada já desde o início e essas leis são imutáveis. É a lei do progresso e a lei da ação e reação. Então, tudo está progredindo, tudo está melhorando, inclusive cada um de nós. Mesmo que às vezes a gente veja pessoas assim que a gente, nossa, como essa pessoa consegue cometer isso ainda, né? Consegue agir dessa maneira, mas nós também já muitas vezes agimos assim, de repente, não nessa encarnação, mas em outras, né? E essa pessoa também vai chegar um momento em que ela vai ser chamada a agir de uma forma melhor. Então, tudo vai depender do livre-arbítrio de cada um e a vida vai puxando cada um para passar por consequências de atos que já teve. E essas consequências vão fazendo com que o seu entendimento, a sua lucidez espiritual comece a vir, né? E ela começa a entender que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa e um efeito, e que aquilo que ela fizer de bom ela vai colher, assim como aquilo que ela fizer de ruim também. Então é tudo uma causa de um efeito, né? Nada fica sem, digamos assim, a colheita é livre, o plantio é livre e a colheita é obrigatória, né? Nada fica sem a devida colheita daquilo que nós plantamos, né? Por isso que a importância de nós aprendermos que devemos sempre tentar fazer as coisas o mais certo possível. Gente, hoje eu fiz uma coisa correta. Hoje é o dia do agendamento no posto, né? 1h30 a gente agenda para semana para dentista, só que como a gente só tem 20 horas em cada posto, tem um limite de consulta porque a dentista faz procedimento, não faz só consulta e receita. Então, o paciente bateu na minha porta lá e disse o seguinte, eu vim aqui para marcar horário. Daí eu disse para ele, olha, né, a gente está fazendo por telefone, por pedido foi votado na população se queriam agenda ou se queriam livre demanda. Quiseram agenda, né? E eu tô ligando aqui a semana inteira e não consigo horário. E liguei semana passada e não consegui horário. Mas só que, só para você saber, semana passada sobrou horário. A gente reagendou os pacientes que vieram num dia para o outro que sobrou. A gente não faz agenda a semana inteira, os pacientes sabem. E ele sabia, ele chegou a ficar vermelho me mentindo, né? Daí eu olhei para ele e disse, ó, e tá sobrando horário, olha aqui, ó. Eu tô com 5 horários na quinta e mais 5 horários na segunda livre. A gente atende só meio turno, né? E você pode me ligar bem tranquilo que o telefone tá aqui também. Eu tava com o telefone na mão, né? Que é celular. E tá livre também. Nós não conseguimos e você vai marcar pra mim, ele disse. Mas ele foi bem mal educado, eu até tô falando pouco. Aí eu disse pra ele, se eu olhar no seu cadastro e o senhor não tiver telefone, ou o seu telefone está estragado, não tem problema, eu vou lhe marcar horário. Mas se não, eu olhei para ele e disse, você acha justo com os pacientes que estão até aqui sentados esperando o seu horário, que ligaram marcando, você acha justo com eles você vir aqui e eu marcar? Tu já perguntou, tu já viu quantas pessoas tentam fazer isso? E você acha justo eu fazer? Eu acho justo. E você vai marcar. Bem assim, eu acho justo fazer isso com os outros, gente. Eu fiquei
Eu disse, eu não acho justo e eu não vou te marcar. Falei pra ele. E tá aqui o meu celular, disse pra ele, você pode usar para me ligar. Se você não tá conseguindo, então vamos ver se o problema é ter o telefone, quem sabe, né? Eu disse pra ele. Porque a gente sempre tenta não levar a confusão adiante, né? Daí eu peguei meu telefone, eu disquei o número do posto e entreguei pra ele. Daí chamou, eu mostrei pra ele, ó, tá aqui, tá chamando, eu vou lhe marcar a consulta então. Mas o senhor é igual a todos os outros que ligam marcando horário. Sabe, agora falando desse assunto, eu fiquei triste porque eu ouvi aquilo dele, né? De dizer que não se importava com os outros, que ele era prioritário, tipo, eu devia marcar para ele e os outros podiam ligar. Então, né, eu tenho que evoluir ainda, eu acho, bastante. Porque dor a gente atende, indiferente de horário ou não, né? E marcar, estava sobrando consulta já 2 semanas, né? Porque é um período de férias, o pessoal não vem muito. E como a dentista é muito boa, a maioria está em dia. Auxiliar também. Enfim, só para compartilhar com vocês, ainda tem gente que pensa só em si. Pensa, tanto para, né, dizer que os outros não importavam. Eu fiquei pasma com a resposta. E aproveitando, será que só eu ou a maioria não sabe o objetivo que veio para esse mundo? Você está buscando, Ana? Claro, a gente não sabe qual é o objetivo, na verdade. A gente vai fazendo tentativas, erros, acertos, mas ninguém, eu acredito que não saiba. Eu não sei nem quais os meus talentos, os meus dons. Eu sempre penso que eu não tenho. O que tu já fez na vida, se tu olhar para trás, tu foi ou é professora, né? Isso já é um objetivo que você alcançou. Ser mãe, o próprio ter família já é um objetivo também. Tudo que a gente faz ao decorrer da nossa vida é um objetivo que a gente vê. E quanto melhor a gente conseguir fazer cada coisa, a gente está melhorando e evoluindo. E é esse que é o aprendizado, né? É você aprender cada coisa. Então você, mesmo que você se ache, eu acho que você não está valorizando, né? A tua vivência, o que tu percorreu, o teu caminho, né? Mas você foi importante, né? Você foi importante para teus familiares, para teus alunos, para a sociedade. Você teve uma ocupação, um objetivo dentro dessa sociedade e você foi útil dentro disso, né? Tanto na tua família quanto na sociedade, para as pessoas que cruzaram o teu caminho, né? Então, dentro disso está o objetivo da tua vida. Então, hoje eu vim aqui para te falar que tu foi a diretora mais amorosa, mais querida e que tu melhor tratou os alunos em toda a época que eu estudei na industrial, porque eu estudei, não sei se vai lembrar de mim, a gente cresce, né? Mas se orgulha da tua história, por mais às vezes que a gente acha que, isso não é nada, os outros que estão à nossa volta estão te olhando e estão pensando, cara, essa mulher é incrível. Cara, eu tô te falando a verdade. Eu estudei todos os anos lá. E eu passei por outras diretoras também. E pra mim, até hoje, você foi a melhor diretora daquela escola. Muito obrigada. Talvez você não fez o melhor que você queria, que tu não tenha realizado coisas, não tenha conseguido, por também não estarem a tua mão. Mas o que tu pôde fazer, o carinho, o amor que tu me atendia quando eu entrava na sala da direção, o sorriso que tu olhava pra mim, isso não tem preço. Obrigada. Sabe? Aí a tua resposta, né? O que tu vem fazer aqui? E hoje, se eu puder só fazer mais um comentário, antes falando, né, sobre a gente aprender pela dor ou pelo amor. Faz muito tempo que eu não venho mais aqui nas segundas-feiras, né? Eu comecei a vir uma época atrás. E interessante que eu percebi que naquela época, quando eu procurei
o centro aqui, eu vim porque eu tinha uma dor dentro de mim e eu precisava curar aquela dor, eu buscava auxílio na espiritualidade para cura mesmo, para auxílio, para ajuda. E aí eu parei de vir por um tempo, né? Mas nesse meio tempo eu nunca parei de estudar, eu fui assistindo vídeo no YouTube sobre espiritualidade, enfim, sobre tudo, né? E hoje, esses dias a Lu foi lá na loja e aí eu perguntei, né? Ah, tem ainda? Ela falou, tem. Eu pensei assim, cara, eu vou ir segunda-feira. E aí hoje eu tô aqui e eu cheguei aqui, não foi uma escolha por dor, sabe? Mas foi uma escolha por amor, vir até aqui hoje, porque eu sou grata, tão grata à espiritualidade, por tudo que a espiritualidade faz na minha vida e já fez na minha vida, que hoje, ao invés de vir aqui buscando auxílio na dor, eu vim aqui entregar amor, sabe? Pelos seres que me guiam Ai, gente, por Deus, por tudo, sabe? Então, queria deixar isso registrado para falar isso para vocês, porque às vezes a gente tá naquele buraco que a gente não enxerga na saída. Mas se a gente quiser, e se a gente se pegar e acreditar e confiar em Deus, e ter a vontade de estudar, de que às vezes a gente acha que a gente sabe muita coisa, mas quanto mais a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, menos a gente vê que a gente sabe, porque é sempre coisas novas pra gente estudar. Isso que vai auxiliando a gente, que me ajudou, sabe? Hoje tá aqui, assim, por amor mesmo. E nada é por acaso, E né? nada por acaso. Nem hoje que tu veio. Por amor. Eu vou aproveitando também o gancho, né? Porque é uma experiência. O estudo é pra gente falar, né? Com Quem não certeza. fala, porque não é verdade. Eu tinha faltado acho que umas 2 ou 3 segunda-feira. E Deus usa as pessoas, né? O Cláudio foi uma das pessoas. E eu tava sentada aqui e o Cláudio falou tudo que eu tava passando naquele dia. Que a gente fica dando murro a ponto de faca, não sei se é essa a palavra certa, né? Tipo assim, eu fui fazer algo na minha vida e eu tava insistindo. E Deus tava mostrando que não. Porque Ele sabe de todas as coisas, né? A gente não sabe de nada. E eu tava murmurando e naquele dia o Cláudio falou assim, ó. Tem coisas na vida que não é pra ser. Que Deus tá te mostrando, daí tu fica contra Deus, tu fica te questionando. Ah, mas Deus, por que o outro lá consegue tão fácil e eu, né, que tô no caminho, acho que tô no caminho, tô tentando fazer o meu melhor e eu só quero aquilo, mas às vezes aquilo é o que Deus não quer te dar, né? E o Cláudio falando naquele dia assim, tu tá reclamando, tu tá falando mal de Deus, tu tá querendo sair do caminho da luz. Quando o Cláudio falou aquele dia, na segunda-feira, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, fala pro Cláudio, porque era tudo que tava passando naquele dia. Então, como diz a Ana ali, né, como que cada um sabe o que vem fazer. Eu sei o que eu vim fazer. Eu vim buscar minha melhora, porque, tipo assim, se não estiver no caminho da luz, ou não buscar nada pra mim, eu acho que eu me torno uma pessoa ruim. Porque daí eu volto ao meu passado, eu não vou perdoar o que fizeram comigo, eu não consegui saber falar com o meu próximo, com a pessoa que tá precisando de mim. E às vezes a gente automaticamente, a gente tá ajudando o outro. Tem gente chorando, às vezes é uma palavra amiga, tu já tá ajudando. Tu acha que não tá ajudando. Mas os anjos, os espíritos, tudo vão ali te incluir pra tu dar uma palavra amiga pra pessoa. Às vezes tem gente lá no fundo do buraco, às vezes só um abraço que diz pra pessoa vai dar tudo certo, tu já tá ajudando. Então tu tá fazendo a diferença. Precisa ouvir a pessoa também, E tu né? tá fazendo a diferença. Então o Cláudio aquele dia, acho que Deus falou com ele, acho que eles estão ouvindo alguma coisa ali. Não podia, né? Na verdade, Em resumo, é isso. O que nós viemos fazer, que cada um de nós veio fazer, é melhorar. Independente do que cada um esteja fazendo, né? Você vai estar fazendo aquilo por um determinado período da tua vida. De repente não é toda a tua vida, é por um período, né? Cada um, até desde um emprego. Você às vezes vai passar 10 empregos. Mas o importante é que cada um deles você tente dar o teu melhor e você se melhorar, né? E assim é com as pessoas que estão na tua vida, com a tua família, com tudo, né? É você viver tentando melhorar a cada dia, né? Então o objetivo é esse, é nós melhorarmos, evoluirmos, né? Sermos melhores amanhã do que fomos ontem, né? Então o objetivo é isso, independente do que cada um estiver fazendo, né? Que cada um esteja procurando a sua melhoria, né? Eu acho que o estudo ele é troca de experiência, desculpa. Ele é uma troca, né? Tipo assim, não é só ler, ou, né? Fala assim, ó, alguém tem algo pra comentar? Eu sou muito tímido, né? Às vezes eu tô me segurando, que você tem alguma coisa pegando na minha garganta, mas eu tenho que falar, entendeu? Porque às vezes pode ser algo bom pra passar pro
outro, né? Tipo, uma experiência bate. Exato, e às vezes é o que o outro está precisando ouvir e O que o você outro vai tá ser precisando usado até pela espiritualidade, porque ela está aqui e está trabalhando cada um, né? E Então muitas vezes é o que a outra pessoa precisa ouvir e você vai ser a ponte para É isso, que eu né? preciso Você vai falar ter uma pra pessoa inspiração para escutar. falar. É. Muitas vezes eu deixei de falar por causa da timidez, da vergonha, mas tem algo que diz assim, fala, entendeu? Porque o estudo é uma troca de experiência, né? É para alguém querendo escutar uma palavra, alguém que, realmente, ó, eu acho que eu sofri mais, não, uma pessoa sofreu mais do que eu. Então, né, é uma experiência. Exatamente. Eu fazendo os comentários, assim, dizendo que a minha irmã tem tantos talentos, a minha mãe teve, enquanto ela tinha consciência, né? Daí a minha sobrinha neta de 5 anos disse, eu sei um talento teu. E eu disse, então eu quero saber, achei importante ela ter reconhecido, né? Ela disse, você não é triste. Porque ela estava percebendo a avó dela triste, deprê e tal, e ela disse que o meu talento era não ser triste. Tem um filme, deixa as 5 pessoas, se não me engano, é as 5 pessoas que você encontra no céu. Se você ler aquele filme, você vai ver que às vezes tem, como você diz, eu não descobri ainda o porquê, mas ele descobre o porquê no final. Que pena que ele não sabia antes que tudo que você faz é o porquê você já vive. Mas assista esse filme, ele vai te inspirar muito para essa tua resposta também. Que ele se sente muito pouco pelo que ele está fazendo, tipo, que o que ele faz não vale nada. Daí quando ele desencarna, ele descobre o quanto foi importante e para a evolução dele a profissão que ele tinha. Que ele achava que não era nada. Quanto a isso, cada um de nós que está aqui nesse planeta, nós temos desde da profissão mais humilde que existir, né? Existe uma finalidade, porque alguém está ali naquele momento para fazer aquele trabalho, né? E você não é condenado a viver a vida inteira fazendo aquele trabalho, você pode progredir. Mas quando você progredir e pegar um outro trabalho, também vai ser necessário e importante, mas aquele trabalho que você fazia vai ter outra pessoa que vai necessitar fazer ele também, né? Então por isso que eu digo que tudo é perfeito e a gente não se dá conta disso, né? Porque as pessoas, por que as pessoas não vivem tudo bem? Mas se todos fossem ricos, quem é que trabalharia, né? Quem é que construiria a tua casa? Se todos fossem ricos, ninguém ia querer aprender a trabalhar na profissão de pedreiro, na profissão de gari, na profissão que necessita, né? É tão importante. Já pensou se ninguém estivesse trabalhando nessas profissões que são humildes e que tanto bem fazem para a sociedade e muitas vezes a pessoa está lá trabalhando lá e ela está se achando não importante. E olha o trabalho importante que ela está fazendo, né? Então cada trabalho que nós estamos fazendo durante aquele período de nossa vida é importante, né? E todos que vêm em determinado momento vão ter que exercer um trabalho, né? E esse trabalho você pode melhorar ele de acordo com a tua meta, né? Eu quero chegar a ser advogado, professor, né? Qualquer outra profissão, mas você é necessário e alguém vai ser necessário fazer aquele trabalho, né? Porque se todos fossem milionários, ricos, que não precisassem mais fazer trabalho algum, daí quem ia construir todo o que nós temos nesse planeta, né? Então todas as profissões são importantes, tudo que tu faz é importante, né? Por isso que a importância de você se dar conta disso, né? Porque a maioria das pessoas vive a vida do cotidiano ali e até se sentem não importantes naquilo que fazem, né? E a importância muitas vezes que você tem para outra pessoa, você nem imagina, né? Como foi o caso hoje, né? Mas é que muitas vezes ninguém chega nesse meio de caminho que diz, o que está fazendo é importante, como aconteceu ali. Para a pessoa ouvir e sentir que foi. É mais fácil sempre a crítica, né? Que a gente geralmente ouve, a gente pode ouvir assim, em tudo, né? É mais fácil as pessoas dizerem, nossa, como você está abatida, como você está isso, está aquilo, como você está com aparência ruim, porque o que está acontecendo contigo? Daí quando você está bem, a pessoa fala, tudo bem, não comenta nada, né? É porque tu está bem. Porque a pessoa procura, né, mais o foco no negativo, né?
Eu acho que as pessoas estão acostumadas já com isso, então, É. né? E igual a mídia, né? A mídia vende o negativo. Só Mas quem consome isso somos nós, né? Dá mais embora. Se a mídia começasse a vender só as coisas boas, as atitudes boas, as boas ações que todos fazem no dia a dia, a gente já ia estar achando, já estamos num planeta de regeneração, né? Já mudou. Mas a gente ainda tem essa impressão de que não está melhorando, que a coisa está piorando por causa da concentração da mídia em divulgar as coisas negativas, né? E tem toda essa questão também, eu acredito que a gente fica se comparando com o outro. Vou usar o exemplo, né? Ao momento que ela se compara com a irmã dela, que a irmã dela tem um talento, mas qual é o meu talento? Ela está se comparando e ela olha para o outro, ela deixa de olhar para ela, a gente deixa de olhar para a gente. Às vezes o meu talento é fazer aquele feijão de domingo que a família exatamente, que a toda família gosta, né? senta e ama. Pequenas coisas, sabe? Que vai ser diferente do talento do Cláudio, da Lu, da Ellen. Todo mundo tem algo especial, mas tu tá no caminho. O importante é que a gente tá no caminho, sabe? E que a gente não pode desistir. Se tu tá aqui é porque tu tá buscando algo. Todos nós que estamos aqui estamos buscando algo a mais, né? E pedir para Deus, pedir para o universo, fazer perguntas, perguntar, me mostra Deus, me mostra o universo. A resposta vem. E é uma busca contínua, né? Sim. Então, se você não tem um talento que você queria, ou que você, eu gostaria de aprender tal coisa, nunca é tarde para você iniciar. Você inicia hoje, vai aprender na próxima encarnação. Essas pessoas que hoje têm um talento para música, para tocar um instrumento, para cantar, para fazer um monte de coisa, que são talentos que a gente admira muitas vezes, as pessoas não começaram do nada, né? Elas não vêm assim, veio do nada e aprendeu e hoje sabe tudo. Não, a pessoa já veio trabalhando isso aí de outras encarnações, lá no plano espiritual estudou para isso e vem com uma facilidade maior, né? Então, o talento é relacionado com a evolução de cada um também, né? Então, se você procurar, diz, eu quero aprender um dia tal coisa, você pode começar hoje, estudar sobre aquilo lá. Não vai ser um expert naquilo hoje, né? Se transformar naquilo, né? Mas você vai já estar dando o primeiro passo para aprender aquilo. Que bom. Tenho chance então.